Saudações a todos os alunos, eu sou o residente Guilherme Araújo e hoje eu trago a resolução de duas questões da lista 2, a lista de proporcionalidade envolvendo regra de 3 simples e regra de 3 composta. A questão de número 8 é a primeira questão e ela fala o seguinte: uma nutricionista recomendou a Dona Vera que comprasse 6 kg de verdura para alimentar de forma saudável as 6 pessoas de sua família durante 7 dias. Dona Vera passou 14 dias na casa de praia e nessa casa havia um total de 8 pessoas. Para alimentar essas 8 pessoas, Dona Vera comprou a quantidade de verdura necessária para alimentá-los durante os 14 dias, na mesma proporção recomendada pela nutricionista. A questão ela quer saber qual foi a quantidade de verdura que Dona Vera comprou. Então, observando a questão, a gente tem que a questão nos dá 3 grandezas. A primeira, a quantidade de verdura em quilograma que a Dona Vera precisa comprar. A segunda, o número de pessoas, que vai passar nessa casa de praia. E a outra, o número de dias. Quantidade de dias que essas pessoas vão passar nessa casa de praia é a terceira grandeza. Então, as informações que a questão me traz. 6 kg de verdura alimenta 6 pessoas no número de 7 dias, ou seja, em uma semana. Qual a quantidade de verdura necessária para alimentar 8 pessoas passando 14 dias nessa casa de praia? Então, o que a minha questão quer saber é exatamente esse número X aqui, que eu chamei de X, a quantidade de verdura em quilograma. Primeira coisa que a gente deve fazer nessa questão é saber se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que seria diretamente proporcionais? Quando uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar na mesma proporção. Inversamente seria o oposto, se uma sobe, a outra diminui. Vamos analisar. Primeiramente, número de pessoas com a quantidade de verdura. Eu tenho que, se eu aumento de 6 para 8 a quantidade de pessoas, eu vou precisar de mais verdura para eu poder alimentar mais pessoas. Então, essas duas primeiras grandezas aqui, a gente observa que elas são diretamente proporcionais, porque as duas elas vão crescer na mesma proporção. Agora, observando essa grandeza, a grandeza X, você sempre vai comparar a grandeza que a questão quer com as outras duas grandezas, tá bom? Quando for regra de 3 composta, que é o caso dessa questão. Então, se eu aumento o número de dias que eu vou passar nessa casa de praia, então é claro que eu vou precisar de mais comida para alimentar mais pessoas. Então, essas duas grandezas aqui, elas também são diretamente proporcional, elas crescem na mesma proporção, na mesma intensidade. Então, a gente pode afirmar que essas 3 grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Então, agora é só você montar os cálculos. Observando aqui, eu tenho que 6 sobre x, que vem da quantidade de verdura, vai ser igual a 6 sobre 8, o número de pessoas, vezes 7 sobre 14, o número de dias. Lembrando que você isola aqui no primeiro membro a grandeza que você quer descobrir, que no caso aqui é a quantidade de verdura em quilograma, que eu representei aqui pela letra X. As outras duas grandezas, você joga para o segundo membro. Então, efetuando os cálculos, eu tenho que 6x vai ser igual a 6 vezes 7 é 42, 8 vezes 14 é 112. Agora, eu vou aplicar o meio pelos extremos. Eu tenho que 42x vai ser igual a 112 vezes x. 42x vai ser igual, efetuando aqui a multiplicação, a gente tem 672. Então, x vai ser igual a 672 dividido por 2. Joguei aqui o 42 para o segundo membro, está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 16 kg. Então, a quantidade de verdura que Dona Vera vai ter que levar para essa casa de praia para alimentar um número de 8 pessoas numa quantidade de 14 dias
é igual a 16 kg de verdura. A alternativa correta é a alternativa D. Então, a outra questão que eu trouxe foi a questão de número 10, que muitos alunos tiveram dúvidas, né? Alguns vieram até o meu privado para que eu pudesse explicar, e agora eu vou estar trazendo aqui a resolução para vocês. A questão 10, ela fala o seguinte: Pedro vai comprar 2 litros de refrigerante. Ao chegar ao supermercado, a garrafa de refrigerante de 500 ml estava na promoção. Pedro precisa comprar quantas garrafas de 500 ml para levar os 2 litros de refrigerante que ele precisa? Então, aqui eu tenho as alternativas. Observando a questão, vemos que ela traz duas unidades de capacidade diferentes. No caso, o litro e no caso, o mililitro. Então, aqui eu trouxe essa imagem representando todas as unidades de capacidade que existem, tá bom? O litro se encontra mais ou menos aqui, ó, como a gente está vendo, representado por L, e o mililitro aqui. Como a questão ela quer saber quantas garrafas de 500 ml Pedro precisa levar para completar esses 2 litros, né, os litros de refrigerante que ele precisa, então a gente vai ter que fazer uma primeira transformação aqui, uma transformação de mililitro para litro. A primeira transformação é o seguinte, de 1 mililitro para litro. Então, se eu tenho 1 mililitro e eu tenho que voltar aqui para litro, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Observe que quando você volta, você divide por 10, e quando você vai aqui, você multiplica por 10. Então, se você andou 1, 2, 3 casas até chegar aqui a litro, então você vai dividir 1 por 1000. Então, eu tenho que 1 dividido por 1000 aqui, ó, vai ser igual a 0,001 litro. Então, 1 mililitro corresponde a 0,001 litro. Só você deslocar a vírgula que tá bem aqui após 1 3 vezes e você vai encontrar esse valor, tá bom? É muito simples. Mas para isso você tem que ter um conhecimento sobre essa figura aqui, né, na questão para efetuar as transformações. Então, eu tenho o seguinte, 1 mililitro eu já encontrei que corresponde a 0,001 litro. E quantos litros eu vou ter 500 mililitros? Que é o que a questão está querendo saber aqui, tá? Então, eu vou aplicar uma regra de 3 básica, eu faço o meu pelos extremos, eu tenho que x multiplicando 500 vezes 0,001 litros vai ser igual a 0,5. Então, 500 ml eu encontro numa capacidade de 0,5 litros, seguindo todos os dados e as referências que a questão me traz aqui, tá bom? Só que ele quer saber uma quantidade de 2 litros de refrigerante. Então, a gente vai montar mais uma regra de 3 aqui, bem simples. Eu tenho que uma garrafa que eu encontrei aqui, de 500 ml, corresponde a 0,5 litros. Então, quantas garrafas, aqui eu chamei essa garrafa de Y, quantas garrafas irão comportar 2 litros? Ou seja, quantas garrafas de refrigerante serão compradas para que Pedro ele leve para casa uma quantidade de 2 litros de refrigerante. Então, é a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou aplicar meio pelos extremos. Eu tenho que 0,5 vezes y vai ser igual a 2 vezes 1, que é 2. Então, y vai ser igual a 2 sobre 0,5, jogando 0,5 para o segundo membro, ele vai dividindo. Y vai ser igual a 4 garrafas. Então, para Pedro comprar 500 ml de refrigerante, ele vai ter que comprar 4 garrafas, né? Porque 4 garrafas, seguindo a lógica aqui que a questão me traz, irão comportar exatamente 500 ml. Então, recapitulando, primeiro você faz a transformação aqui de mililitro para litro
para saber quantos litros comporta um ml. Então, você encontrou aqui esse valor. Depois, você aplica a regra de 3 para saber quantos litros comportam 500 ml, seguindo a informação da questão. E, por último, você encontrando o valor X, você vai encontrar a quantidade de garrafas necessárias para completar a quantidade de 2 litros que Pedro precisa comprar, né, de refrigerante. E aí você encontrou Y igual a 4 garrafas, a alternativa correta é a alternativa letra C. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E logo, logo a gente vai estar disponibilizando mais questões sobre as próximas listas que estão por vir, tá bom? Qualquer dúvida, entrem no nosso privado. Podem estar perguntando que a gente está disponível para tirar as dúvidas sobre vocês. As dúvidas sobre a atividade, dessas e de outras questões também que não foram corrigidas, tá bom?